Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, ao programa Doutor do Sexo. Eu, Celso Marzano, urologista, terapeuta sexual há 40 anos, estou à sua disposição e vamos falar de assunto muito interessante. Vamos falar de sexo hoje, né? Porque eu converso também sobre terapia sexual, eu converso também sobre urologia, qualidade de vida, mas hoje vamos falar de sexualidade. O assunto é iniciação sexual. Esse termo é bastante amplo, porque ele entra dentro do assunto de não só a primeira vez, não é a primeira relação sexual, é o início sexual. Pode ser que seja a primeira relação sexual, pode ser que seja a primeira vez quando adulto, pós-separação, ou quando você vai ter uma parceria nova, assim, quando você está começando, hoje já ficando, né? O ficar já engloba muitas vezes o envolvimento sexual, depois a parte adulta, depois de uma separação, com os traumas, vamos conversar sobre isso, e também com o passar de idade, até na terceira idade. Como é que ficaria uma iniciação sexual? Ou seja, é mais assim, a primeira relação naquele momento. Não quer dizer que seja a primeira relação daquela pessoa, ou do outro, ou da outra, e sim naquele momento, uma nova fase da sua vida. E isso traz uma série de problemas mais na esfera emocional do que física, mas com repercussões sexuais, com repercussões de diminuição do desejo, repercussões com dificuldade de ter a ereção ou de manter a ereção, e de orgasmo, ou de não ter o orgasmo, isso no homem. E também na mulher, com diminuição do desejo, dificuldade de se concentrar, de se excitar, de chegar ao orgasmo, dor na relação sexual, quer dizer, nós temos todas as disfunções sexuais, entram dentro desse grupo entre homens e mulheres, independente da orientação sexual, para as questões das primeiras relações sexuais. Bom, vamos então dividir, tá? Nós vamos falar primeiro da adolescência, da primeira relação sexual, e depois nós vamos passar para o adulto e para a terceira idade, posteriormente, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aí em forma de dicas, tá? Então, vamos lá. Dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Vamos falar de iniciação sexual, primeira relação sexual. Isso pode acontecer dos 10 até os 25, 30 anos de idade. É bastante amplo, né? Você fala, mas como assim com 10 anos? Ué, tem países que se iniciam, e muitas vezes até, em alguns casos, mesmo aqui no Brasil, que a primeira relação do adolescente é com 12 anos, com 13 anos. Tem gestações já com 12, com 13, 14, 15 anos. Então, essa iniciação sexual, primeira relação sexual, ela vem num momento, assim, bastante tenso, né? A pessoa, tanto homem como mulher, no caso heterossexual, tem muitos medos, né? Quando será que eu tenho que ter a primeira relação? Eu tenho obrigação de ter essa relação sexual? As pessoas estão me cobrando, né? Será que eu tenho que fazer o quê? Aí vem milhões de dúvidas, muitas buscas na internet, aí que as pessoas me fazem muitas perguntas no meu canal do YouTube, que está aí, é Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, mas você não tem que ver tudo que está na internet, não é o que se encaixa para você. Cada pessoa tem o seu sexo, a sua sexualidade. Então, você tem que pegar e pensar naquilo que você quer, naquilo que você está sentindo, o seu momento. Você não é obrigado ou obrigada a nada. Não é porque as pessoas estão transando que você tem que transar. Não é porque as pessoas estão iniciando rapidamente a sua vida sexual que você tem que começar. Você tem que achar o seu momento, a sua parceria, tá? Para que você tenha um momento bom. Nem sempre a primeira relação sexual é a melhor de todas, porque ela vem recheada com algumas cargas negativas, de medos, de temores, né? De apreensão, às vezes um local inadequado, sem tempo suficiente para uma boa excitação, um relaxamento, uma intimidade. Então, nem sempre a primeira relação, mas ela também pode ser muito boa. É só você não ficar com muitos medos, é você não ficar esperando muito dessa relação sexual. Obviamente, antes da relação vem o namoro, vem a pegação, vem a brincadeira, tudo isso faz parte, são as preliminares. Mas, às vezes, pelo local inadequado, essas preliminares ficam difíceis.
as brincadeiras ficam difíceis, e aí a relação é rápida. E o fato dela ir muito rápida, ela atrapalha, tá? Então, sempre, até tentem, para uma primeira relação sexual, que você tenha, assim, tempo, poxa, você tem que ter tempo, você tem que ter um local adequado, tá? Então, isso é importante, onde você consiga, assim, usar os 5 sentidos, namorar, se envolver, e aí a resposta sexual vem, tranquila. Logicamente, quando você é jovem, ela vem fugaz, ela vem rápida, intensa, tá? E muitas vezes ela vem com uma ejaculação rápida, uma ejaculação precoce, ou às vezes ela vem sem o orgasmo, pelo medo que a mulher pode estar tendo naquele momento, ou até o próprio homem. Então, essa primeira relação sexual, você tem que tomar como uma relação de conhecimento, de exploração, de saber como que você está reagindo com as suas próprias sexualidades, como é que você está se envolvendo com uma parceria nova, tá? Isso é importante. Então, vamos tomar como se fosse um autoconhecimento. E aí, depois de uma segunda relação, uma terceira, você vai aprendendo, porque sexo se aprende, tá? Você vai se envolvendo, você vai aprendendo, e aí você vai tendo mais prazeres. Você vai relaxando. Tem pessoas que já têm a primeira relação, é uma maravilha, mas uma maioria não, tá? Muitas vezes até pela própria virgindade, isso pode atrapalhar um pouquinho, sendo que a virgindade hoje é muito questionada, vai de pessoa para pessoa, vai de religião para religião, nós respeitamos todas as religiões, mas nós temos que falar do sexo, você tem que saber sobre isso, para você ter uma qualidade de vida boa, para que você não tenha sofrimentos. Então, você tem que aprender sobre sexo. A minha dica inclui também que você leia sobre o assunto. Leia sobre a sua resposta sexual, masculina ou feminina. Veja como que é a excitação, como que é a penetração. Hoje na internet você tem tudo, você tem vídeos, você tem explicação técnica, tá? Para que você saiba o que vai acontecer. Você não pode ir assim na escuridão, sem saber nada, ou será o que, vou ver o que vai rolar. Não é assim que funciona. Quando você se prepara mais, é como se você vai se preparar para fazer um discurso. Se você se preparar, você vai fazer um discurso melhor, não é? Se você se preparar para o sexo, você vai ter um sexo melhor. Então, essa primeira relação sexual é uma iniciação sexual, tanto independente da orientação sexual, para qualquer faixa etária dentro da pré-adolescência ou na própria adolescência, ou às vezes um pouquinho mais tarde, não tem problema, tá? Muitas religiões só têm a relação penetrativa, brincadeira pós-casamento, tudo bem, tá? Mas sempre é importante o quê? Você tem na cabeça? Que poderá ser ótima, ou poderá não ser a melhor. Você às vezes fica esperando muito e a coisa não rola do jeito que você quer. Tá? Não é para você ficar chateado ou chateada, porque depois vai melhorar, tá? Depois você vai aprender, você vai se envolver mais, você vai criar mais intimidade com essa parceria, e aí você vai ter, com certeza, excelentes momentos. Então, fica aqui a dica da iniciação sexual, como sendo a primeira relação sexual. Até já. Bom, então você está vendo, quer dizer, nós falamos da iniciação nos adolescentes. Essa iniciação sexual, ela tem que ser preparada, viu? Hoje em dia dá para você preparar, hoje em dia dá para você pegar não ter, assim, problemas maiores na hora, né? Eu estava vendo aqui o tempo ainda que me falta, que nós estamos fazendo essa via à distância, né? Fazer o programa à distância pela pandemia, mas isso vai passar e nós vamos estar juntinhos brevemente, né? Mas isso acontece muito. Muitos jovens me perguntam como vai ser a primeira relação, qual que é o sofrimento que nós vamos ter, se vai sair muito sangue, se não vai sair, se vai ter que ter gritaria ou não, nada disso. Você tem que ser espontânea, você tem que ser espontâneo, você tem que mostrar a sua sexualidade. O sexo é o ato em si, sexualidade é a forma de expressar esse ato. Então, você vai expressar do jeito que você quiser, tá? Logicamente que quando é um sexo casual, a pessoa está num baile, num momento, e aí rola aquele clima, tal, e acaba sendo muito rápido, aí vai meio que no escuro. Mas quando você já está ficando, você já está trocando carícias, sabe? Um vai conhecendo o outro. E é nesse momento, muitas vezes, que até uma troca de conversa, né, da primeira relação que vocês vão ter, é interessante. Para vocês se conhecerem mais. Não é assim fazer um questionário sexual, né? Quantas vezes você já transou, quantos homens você teve, quantas mulheres você teve, porque isso não é muito legal, não. Porque senão, na hora H, você vai ficar se comparando com as parcerias anteriores. Não acho interessante esse tipo de questão, de pergunta.
mas sim a questão de você se conhecer, o que um acha do sexo, né? Logicamente, se é ou não a primeira vez, né? Se já tem uma experiência, mas não precisa saber quantos, como é que foram antigamente, tamanho do pênis do outro, se teve orgasmo ou não, essas perguntas íntimas, elas podem te atrapalhar. Mas conversar sobre sexualidade é interessante, tá? O uso do preservativo para não ter uma gravidez, né, indesejada naquele momento. Tem o preservativo masculino e feminino. Se não sabe sobre o assunto, por que vocês não estudam juntos? Por que vocês não treinam, né? Compra a camisinha e treina, né? Pode treinar até no pênis mesmo, tá certo? Ou numa banana, onde você quiser. Mas treinar previamente, tornando isso aí até uma brincadeira, né? Porque assim, a brincadeira, ela acaba sendo o quê? Transferida para na hora que a coisa vai ficar ali na relação propriamente dita. E aí a coisa fica mais fácil. Assim, a resposta vem mais íntima, a resposta vem mais gostosa, mais tranquila, tá? Isso é importante. No sexo e na sexualidade, a gente tem que sempre aprender. A gente nunca sabe tudo, né? Cada momento da sua vida você vai aprendendo, tá certo? No segundo bloco, eu vou falar da iniciação sexual do adulto, né, por uma nova parceria, e também na terceira idade, tá certo? Nós estamos aqui na TV Grande ABC, essa TV que dá essa oportunidade para você tirar suas dúvidas, saber sobre sexualidade. No meu canal tem mais de 300 vídeos que você pode assistir sobre todos os assuntos que tem. Eu quero agradecer a quantidade de pessoas que têm se inscrito, estamos chegando praticamente a 30 mil pessoas inscritas, olha só que maravilha, né? Isso aí está me deixando muito contente, me dá ânimo para trabalhar, para fazer isso, porque o que eu quero é passar informação para você, tá? Isso que eu quero. E essa TV dá essa oportunidade, agradeço aí à diretoria, a todas as pessoas que me ajudam, tá? A Larissa, que está aí me ajudando nessa parte técnica, mesmo aqui à distância, né, pelo seu excelente trabalho. Eu acho que importante é você trabalhar em conjunto, né? Quando a gente fala de sexo, também temos que falar em conjunto, né? Temos que falar da pessoa, da dupla, né? Do casal, né? Tanto independente da orientação sexual, ou às vezes até do sexo grupal, troca de casais. Nós já falamos desses assuntos, mas hoje eu vou passar agora para um intervalinho e continuamos aqui no programa Doutor do Sexo. Até já!